capitán, soy capitán, soy capitán. Bamba, 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 bamba. Tela quente. Oferecimento ou promoção Lojão Sempre Toshiba. Compre Sempre Toshiba e ganhe a loja. Os Esquimós, um povo ameaçado pelo homem branco. Sangue sobre a Neve, um filme de Nicholas Ray, com Anthony Quinn e Peter O'Toole, nesta segunda, em Cine Clube. A Globo 90 é nota 100. Lambada é, cantando lambada lá, eu e você, LP Gente Fina, em discos e fitas som livre. Atenção, emissoras da Rede Globo. 5 segundos para o próximo programa. O Jornal da Globo começa agora com os assuntos que foram notícia nesta segunda-feira. O governo prorroga o prazo para pensionistas e aposentados converterem os cruzados da caderneta de poupança. O delegado Romeu Tuma avisa que a Polícia Federal deve intimar mais 8 empresários acusados de sonegação. A ministra Zélia Cardoso de Mello diz que não vai liberar os presos tabelados pela Sunab. Terroristas muçulmanos libertam o americano Frank Reed, sequestrado no Líbano há 4 anos. As empresas que fizeram empréstimo de até 3 milhões de cruzeiros para o pagamento de funcionários ganharam mais 30 dias para pagar a dívida. A informação foi divulgada agora à noite pelo Banco Central. As condições de pagamento continuam as mesmas. BTN fiscal mais 7% de juros do ano. O governo Collor assina o primeiro contrato de conversão da dívida externa. O contrato assinado pelo ministro da Agricultura vai beneficiar a Amazônia. O documento assinado pelo ministro da Agricultura e pelo representante de 2.000 universidades americanas é o primeiro contrato de conversão da dívida externa brasileira em investimentos no governo Collor e vai beneficiar a região amazônica. Pelo acordo, essas entidades sem fins lucrativos compram papéis da dívida externa brasileira e doam o total a um projeto na área de pesquisa agropecuária. O projeto, que recebeu $1 milhão através dessa conversão, pretende o zoneamento agrícola e ecológico da região amazônica, levando desenvolvimento e preservação. Na verdade, esse projeto já existe há mais de um ano e vinha sendo tocado com muita dificuldade pela Embrapa. A conversão da dívida externa significa, na prática, a injeção de $1 milhão no projeto, o que vai tornar possível atingir os 250 mil quilômetros de várzeas da região amazônica e fazer chegar tecnologia a mais de 1 milhão de agricultores. Esse é o primeiro projeto beneficiado pela conversão da dívida externa brasileira, mas o Ministério da Agricultura já tem planos para outros 3. Após esse projeto, nós temos ideias em desenvolver outros nas áreas de prevenção de queimadas, de conservação do solo e o muito importante, que é a completa modernização do Ministério da Agricultura. O ministro da Agricultura anunciou ainda que o governo vai irrigar nos próximos 5 anos quase 3 milhões de hectares de terra para aumentar a produção de alimentos. O governo dá o primeiro tiro contra os cartéis. A ministra da Economia, Zélia Cardoso de Mello, zerou a alíquota de importação de cimento. Segundo técnicos da área econômica, as indústrias de cimento continuavam a realizar a venda do produto casada ao frete. O empresário Antônio Hermílio de Moraes, que comanda o grupo Votorantim, o maior produtor de cimento do país, comentou agora à noite a decisão do governo de liberar a importação. Eu acho que é uma decisão extremamente justa. Afinal de contas, se por acaso o setor não procedeu de acordo com a expectativa do governo, acho que não caberia ao governo outra decisão, senão liberar a importação com alíquota zero. Espero que o governo tenha coragem de tomar essa mesma decisão em outros setores. E para nós do setor cimenteiro, eu acho que foi uma grande decisão, porque dessa vez nós vamos verificar realmente quem tem razão. Aquela conversa, aquelas entrevistas dizendo que importar cimento por $63 a tonelada do Iraque, do Irã, eu quero ver eles importarem realmente agora. A indústria de cimento é uma indústria moderna, é uma indústria que está capitalizada e é uma indústria que está pronta para enfrentar a concorrência. E assim nós o faremos tranquilamente. A liberação da importação de cimento é o primeiro passo do governo para acabar com todos os setores onde há oligopólio. Paulo Henrique Amorim.
O governo quis mandar o seguinte recado: todo o setor econômico que for controlado por um pequeno número de empresas, quer dizer, onde há um oligopólio, vai ser tratado desse jeito. Se as empresas tentarem prejudicar o consumidor, o governo vai lá e abre a importação. O cimento foi escolhido de propósito, é para simbolizar o início de uma nova política. Os construtores estavam reclamando, como sempre, que os preços eram muito altos. Os fabricantes de cimento diziam que o preço era bom. E nesse impasse havia o perigo de atrasar obras. Aí o governo reduziu a alíquota. O responsável pelos preços e abastecimento do Ministério da Economia, João Maia, me disse o seguinte, abre aspas, essa é uma orientação geral do Ministério e o setor de cimento foi escolhido por motivos óbvios. Fecha aspas. Os oligopólios podem ir botando as barbas de molho. Empresários e sindicalistas de São Paulo fazem acordo para evitar demissões. E uma revista americana inclui o presidente Collor na lista dos 50 homens mais bonitos do mundo. Depois dos comerciais. Quando você aplica no Black, você fica no escuro. Quando você aplica no consórcio Souza Ramos, as coisas ficam claras. Consórcio Souza Ramos. Carros, caminhões e muito mais. Com garantia. Consórcio Souza Ramos. Você tira e leva. Consórcio Souza Ramos Ford. O consórcio da distribuidora Souza Ramos. Telefone 296-4011. Não fique aí surpreso de ver uma mulher fazendo um comercial sobre investimentos. Afinal, se tem alguém que entende de economia nesse país, são as mulheres. Em casa, nas ruas, no trabalho. Por isso, siga meu conselho. Aplique em renda fixa Bradesco. Você aplica hoje e já sabe quanto vai ganhar. Em matéria de economia, quem está dando o recado são as mulheres. Renda fixa Bradesco. O papel do momento. Empresários e sindicalistas de São Paulo entram em acordo e fazem uma trégua de 15 dias. Durante esse tempo, 15 empresas de vários setores não vão demitir funcionários, nem reduzir os salários ou a jornada de trabalho. O acordo foi assinado depois de quase 3 horas de reunião entre o Grupo do Pensamento Nacional das Bases Empresariais, que faz oposição à Fiesp, o presidente da CUT, Jair Meneghelli, e o presidente do Sindicato dos Metalúrgicos de São Paulo, Luiz Antônio de Medeiros. A trégua de 15 dias, sem demissão ou redução da jornada de trabalho, abrange inicialmente 15 empresas que empregam 10 mil trabalhadores de diferentes áreas, como fundição, brinquedos, máquinas, equipamentos e autopeças. Segundo os empresários do PNBE, este é apenas o primeiro passo para mostrar que é possível encontrar novas alternativas para a retomada da produção. Eu acho que nessa guerra está havendo uma trégua e mostrou aqui que é possível um entendimento entre trabalhadores, empresários de bom senso, empresários que amam esse país, para buscar soluções positivas. O que nos une é a vontade de reverter esse quadro, de achar que o trabalhador não deve pagar o preço da recessão, de que o destino do trabalhador e do empresário está muito unido e que apenas um entendimento a nível da sociedade inteira, trabalhadores, empresários, outras entidades da sociedade civil e o governo pode levar a uma reversão do quadro. O governo está convencido de que não há excesso de dinheiro em circulação. Por isso, o Ministério da Economia acredita que os juros vão ficar estáveis daqui para frente. Lilian Wittfilho. Os números da equipe econômica do governo são os seguintes. No dia 16 de março, a quantidade de dinheiro livre no mercado equivalia a 9,5% do PIB. Hoje, depois de todas as aberturas setoriais de torneiras, esse número subiu de 9,5% para 12% do PIB. Ainda é um número baixo, que não significa excesso de liquidez e que, por isso, não exige da parte do governo a utilização dos instrumentos de política monetária. Muita gente já começou a defender a necessidade de se enxugar ou retirar dinheiro de circulação. O secretário executivo do Ministério da Economia, Eduardo Teixeira, diz que o governo não quer nem pensar em aumentar o depósito compulsório dos bancos. Também está descartada a possibilidade de tirar dinheiro via câmbio. O governo, aliás, está satisfeito com a taxa do câmbio livre do momento, em torno de 50 cruzeiros e 90 centavos.
E quanto aos juros, que subiram de 4,5% para 6% ao mês hoje no overnight, o governo espera que as taxas se acomodem, não dizem que nível, é claro. O fato é que hoje foi um dia de alta nas taxas de juros em todos os segmentos do mercado financeiro. Depois do overnight, subiram também de 100% para 150% ao ano as taxas dos CDBs, que são os investimentos pré-fixados de 30 dias. No mercado futuro de dólar, os negócios de hoje mostraram que o setor trabalha com a expectativa de desvalorização do cruzeiro de 7,8% nos próximos 30 dias. De acordo com esse mercado, o dólar já estaria custando, em 1º de junho, 54 cruzeiros e 91 centavos no câmbio livre. A Bolsa de Valores de São Paulo decide fechar o escritório de Ribeirão Preto, o único no interior do estado. Depois do plano econômico, o movimento da Bolsa de Ribeirão Preto caiu 80%. O governo do Rio Grande do Sul determina uma redução de 60% no número de carros oficiais. Quase 5 mil veículos devem ser recolhidos. Além disso, cada setor do governo tem um prazo de 30 dias para apresentar um relatório informando a quantidade de veículos que possui e para que servem. A medida do governo gaúcho determina que a Polícia Civil e a Brigada Militar prendam quem circular indevidamente com um carro oficial. O presidente Fernando Collor espera que os governadores que serão eleitos este ano representem renovação na política. Alexandre Garcia. O governador do Ceará, Tasso Gereissati, levou hoje ao presidente Collor o candidato ao governo do estado, Ciro Gomes, que está disparado à frente nas pesquisas do Ibope. O governador contou que ouviu do presidente a afirmação de que tem simpatia pelos candidatos jovens, porque representam uma renovação nos quadros políticos brasileiros. Esse desejo de renovação, esse apoio a novos candidatos, a novidades na política, é a primeira manifestação do presidente sobre as sucessões estaduais. Fora isso, ele garante que não vai se meter, pelo menos até que haja um consenso das forças que o apoiam no plano federal em torno de um candidato. E a escolha dos candidatos está começando sem que o governo federal se meta no processo. Já se esgotou o prazo para troca de partido e isso resolve o problema das flutuações de legenda. E no dia de São João, dia 24 de junho, é o último prazo legal para as convenções escolherem os candidatos. Depois disso, vem a campanha eleitoral e no dia 3 de outubro é o povo que julga e elege. Uma revista dos Estados Unidos inclui o presidente Fernando Collor na lista das 50 pessoas mais bonitas do mundo. A edição especial da revista norte-americana People Magazine traz na capa a atriz Michelle Pfeiffer. A revista publica esta semana a seleção das 50 pessoas mais bonitas do mundo em várias áreas, incluindo o cinema, os esportes e a política. O presidente Fernando Collor aparece acenando numa fotografia de uma agência internacional. Nossos próximos assuntos. A Argentina afasta 80 mil funcionários públicos. E a Justiça do Rio obriga uma seguradora a pagar o tratamento de um doente com AIDS. Mudam os tempos, as ideias e as regras. Mas o nosso apoio para quem quer produzir mais não muda nunca. Vem aí uma economia forte. Vem aqui, que o nosso banco é forte e completo. Gente, a Casa Albano não é só madeiras, não. Vende tudo, de cimento a marfim de acabamento em 3 parcelas. Preço? Se oferta for sinal de preço bom, então está tudo em oferta. Casa Albano é bom conhecer no Butantã. Avenida Corifeu de Azevedo Marques, 148. Micro e pequeno empresário, não deixe essa máquina parar. Agora, você pode fornecer mais de 40 mil itens à Prefeitura Municipal. Iniciativa Prefeitura Municipal de São Paulo. Apoio SIMP e AIMB. No Rio, um juiz concede liminar a um paciente de AIDS e obriga uma seguradora a pagar despesas de internação. O produtor teatral Edgar Aranha já está hospitalizado há quase um mês. Os representantes de diversas entidades ligadas ao movimento de controle e prevenção da AIDS entregaram a petição ao juiz Luiz Felipe Haddad da 3ª Vara Civil do Rio.
Na petição apresentada pelo advogado Júlio Bastos Filho, as entidades se tornam assistentes de um processo pioneiro no Brasil. Dependendo da sentença final do juiz, as seguradoras de saúde podem se tornar obrigadas a pagar as despesas médicas de pacientes aidéticos. Notei que havia um perigo muito grande, no caso, à saúde e à própria vida do requerente. Então, concedi a liminar, que é uma antecipação da sentença, no sentido da seguradora fazer o depósito de 800 mil cruzeiros e depois, então, julgar a causa. O produtor teatral Edgar Rangel Aranha tem 53 anos. Ele soube que estava doente em janeiro. Há cerca de 20 dias, Edgar foi internado aqui nesta clínica na zona sul do Rio. E o estado dele já é bastante grave. Os 800 mil cruzeiros pedidos na ação judicial já não são suficientes para cobrir todas as despesas da internação. Isso porque a diária da clínica está em torno de 65 mil cruzeiros. Os gastos com material descartável chegam a 10 mil cruzeiros por dia. E as transfusões de sangue, que Edgar recebe 2 vezes por dia, custam 30 mil cruzeiros. O vice-presidente da seguradora, Felite Maria Folhetti, disse que a empresa já contestou a liminar. O argumento é que os contratos de seguro de saúde têm uma cláusula de exclusão muito clara, isentando as seguradoras do pagamento de despesas com doenças infecto-contagiosas e de notificação obrigatória, como é o caso da AIDS. É um problema de tipo social, em que provavelmente a ação do governo deveria ser a ação mais eficaz neste sentido, porque trata-se de um problema de amplíssimas dimensões que o setor privado sozinho, evidentemente, não pode resolver. Vamos agora às notícias internacionais. O refém norte-americano libertado hoje no Líbano sai da Síria num avião com destino à Alemanha Ocidental. 3 anos e meio depois do sequestro, Frank Reed vai reencontrar a mulher numa base militar dos Estados Unidos. Paulo Francis. Continua essa confusão de reféns do Líbano, mas há muita coisa que precisa ser esclarecida. A primeira ilusão é que isso não se faz, que é feio tomar reféns. Não é não, é muito costumeiro. Se pega reféns do Líbano desde o ano 1000 da era cristã, no tempo das cruzadas. E o refém mais famoso foi o rei Ricardo Coração de Leão, raptado por Leopoldo da Bélgica, história que já vimos em muitos filmes. Mas hoje em dia as coisas continuam na mesma. O fato é que os xiitas detêm alguns americanos, mas Israel tem 400 xiitas e um sheik. Se Israel solta, os xiitas devolvem. Mas Israel também tem alguns soldados que quer de volta. A história é muito simples, mas não tem fim. A Grécia protesta contra o governo da Albânia. 5 agentes secretos albaneses armados invadiram a embaixada grega em Tirana. Os policiais espancaram e prenderam um jovem refugiado na embaixada por motivos políticos. A Albânia é o país mais fechado da Europa e o único que ainda tem um regime comunista de linha dura. Oficialmente, o país é ateu. Mas o repórter Pedro Bial, enviado especial da Rede Globo, mostra que os albaneses têm uma religião, mesmo sem acreditar em Deus. O pensamento político albanês tem uma Bíblia presente em todas as casas. São as obras completas de Enver Hoxha, o ditador que dirigiu o país até morrer e continua mandando do cemitério, no ponto mais alto da capital tirana. Nesse prédio funciona o Comitê Central do Partido Comunista Albanês. Daí saem as decisões políticas ditadas pelo presidente Ramiz Alia e pela classe dirigente. Nós pedimos para filmar a residência do presidente, mas isso não foi permitido. Há boatos de que atrás desse bosque, protegidos por árvores e soldados, os líderes vivem no luxo. O que é pouco provável num país em que mesmo os burocratas moram em prédios sem reboco externo, tijolos aparentes por economia. A única construção luxuosa é o museu dedicado a Enver Hoxha, o grande irmão do único país oficialmente ateu. Os estudantes que encontrei são unânimes no apoio aos governantes e dizem: Hoxha está nos nossos espíritos e nos nossos corações. Quando perguntei a um grupo por que não encontrei nenhuma só voz em desacordo com o sistema, a resposta foi essa. Diante da Câmara, todos os nossos entrevistados se declararam contentes. Mas à noite, estudantes e trabalhadores nos abordaram, fartos de slogans engasgados. De dia, todos se declaram felizes e satisfeitos, mas à noite murmuram amarguras.
O diretor internacional da Rádio Tirana, Napoleão Roche, diz que os maiores obstáculos à democratização são os burocratas e os incompetentes. As eleições para cargos de chefia agora são secretas e não é preciso mais pertencer ao partido para ser candidato. É o multipartidarismo sem partidos, a moda albanesa. Aparentemente, por motivos históricos e policiais, esse regime não cai tão cedo. Mas vozes subterrâneas nos garantiram que, pela primeira vez em 40 anos, os festejos do 1º de maio serão reduzidos, o que é um sinal de que o governo dos trabalhadores começa a temer os trabalhadores. 80 mil funcionários públicos argentinos ficam, a partir de hoje, sem ter o que fazer. Eles foram colocados à disposição pelo governo para reduzir o déficit fiscal. Dos 32 milhões de argentinos, 3 milhões são funcionários públicos, 1 para cada 4 habitantes. A arte imita a vida ou a vida imita a arte? Para um anônimo pescador da Austrália, a segunda afirmação é a mais correta. Foi o que ele sentiu quando encontrou pela frente, perto da Baía de Strek, um personagem que mais parecia ter vindo de um filme de Steven Spielberg. Tudo foi muito rápido. O puxão na linha deixou o pescador nervoso. Era um bom duelo. E lá estava ele. O pescador australiano levou um susto. Um tubarão de 1,5 toneladas, como no filme de Spielberg. A ficção virou realidade. E o rapaz tirou fotos para provar que aquilo não era mais uma história de pescador. Nossos próximos assuntos. A última apresentação de Chorus Line em Nova York. E o técnico Lazzaroni antecipa o treino da seleção. Quero apresentar 4 razões que mostram por que Ipioca é a melhor aguardente do Brasil. Há 4 gerações, a Ipioca estuda e desenvolve variedades de cana para a produção de uma aguardente fina. Seu processo de extração do caldo de cana é através da mais avançada tecnologia. A fermentação alcoólica é mantida sob rígido controle por engenheiro químico especializado. Aqui, o grande segredo da Ipioca. O envelhecimento, em 314 tonéis de madeiras especiais, que dão à Ipioca aquele buquê e paladar inigualáveis. Por essas razões, é que a cada 2 segundos, 1 litro de Ipioca é aberto em algum lugar do mundo. Agora um brinde. Aguardente Ipioca. Tradição de 4 gerações. A Comissão Técnica da Seleção Brasileira antecipou para amanhã o primeiro coletivo do time, que estava marcado para quarta-feira. O técnico Sebastião Lazzaroni não quer perder mais tempo. Depois de uma semana de muitos problemas, o técnico Lazzaroni começa a montar o seu quebra-cabeça, o time para a Copa do Mundo. Ainda é cedo para definições, mas a partir de amanhã a seleção começa a tomar forma. O time para o coletivo é o seguinte: Tafarel, Mauro Galvão, Aldair e Ricardo Gomes, Jorginho, Tita, Silas, Valdo e Branco, Miller e Renato. Os jogadores do Napoli, Careca e Alemão, chegam amanhã à concentração de Teresópolis, no Rio. Se estiverem em boas condições, podem entrar no time para o primeiro coletivo. O musical Chorus Line sai de cartaz depois de quase 15 anos na Broadway, em Nova York. Cerca de 7 milhões de pessoas assistiram ao espetáculo, que contava a história de bailarinos à procura de sucesso. A estreia de Chorus Line em julho de 75 mostrava alguma coisa de novo e inédito na Broadway. O espetáculo não tinha cenários e figurinos luxuosos, como todos os musicais da época. Apenas um espelho em cena e 17 bailarinos. Criado e dirigido por Michael Bennett, Chorus Line contava a história da seleção de dançarinos para um musical. Em 15 anos, o espetáculo teve mais de 6 mil apresentações e ganhou 10 prêmios Tony, o Oscar do teatro americano.
Em São Paulo, a peça Ela Odeia Mel, de Hamilton Vaz Pereira, continua a temporada de sucesso que começou no Rio. As estrelas do elenco garantem uma parte desse sucesso. Vitória! Você já esqueceu as minhas asas? Não, a toda poderosa da Contra Veneno Produções. Espetáculo escrito e dirigido por Hamilton Vaz Pereira é assim, fora da rotina. Nada a ver com teatrão convencional. Tem muito texto, os atores falam sem parar. Em compensação, só tem personagens e situações que fogem do lugar comum. Eu prefiro morrer olhando uma mulher. Que pessoa caprichosa, que ser humano cheio de necessidades, que umbigo maravilhoso. Esse é o único contraveneno do seu caso. Só assim você vai conseguir sair desse pântano. Bom, são 5 atores e quantos personagens? Bom, só eu faço 3. Eu chuto 15 mais ou menos. 18, que dá mais? 18, mais ou menos. Não, bolão, não sabem. Você está estreando na produção? Pois é, primeira produção junto com o pacote da Zélia. Mas estreamos bem. Bom patrão, bom elenco, boa festa. Tem coisa que as pessoas choram, tem coisa que as pessoas riem, tem de tudo. Estou gravando a próxima novela das 7. Me cutuca, Débora. E estou estreando aqui em São Paulo, no teatro, né? Eu quero estrear em todo lugar. Toda hora eu quero estrear. Me beija assim, feito Tarcísio e Glória no começo. Me beija! Ela Odeia Mel conta 4 histórias diferentes. Elas vão acontecendo em separado. E no final do espetáculo, todas as 4 se misturam. Um casal de uruguaios consegue se salvar de um naufrágio no litoral do Rio Grande do Sul. O iate em que eles estavam afundou e o casal chegou nadando até o Farol da Solidão, a 200 quilômetros de Porto Alegre. Uma boa noite para você. Boa noite e até amanhã. Rede Globo, São Paulo. Amanhã, 7 horas. Bom dia, Brasil. LB, gente fina, sem risco de vida, só livre. Conserve os ônibus da sua cidade. Eles são um meio de transporte útil e importante para você e toda a comunidade. Não suje, não rabisque, não destrua. Preserve o que é seu. Copa 90. A Globo chega mais cedo na Itália. A partir do dia 7, boletim diário com os preparativos do maior evento do futebol mundial. As sedes, os estádios, os craques, tudo o que acontece com todas as seleções. Direto dos estúdios da Tele Monte Carlo, em Roma. Copa 90. Estreia segunda, dia 7, 8 da noite. Oferecimento Doril. Tome Doril. Tomou Doril, a dor sumiu. De Tomato. Tomato tem 30% a mais de tomates. Cerveja Brahma Chopp e seus revendedores. Brahma é Brahma, você sabe. Peito de peru Sadia, o seu dia a dia com cara de festa. E Banco Itaú. O Itaú está onde você precisa. 1990. 25 anos da Rede Globo. As novas aventuras de um grande sucesso da TV. Missão Impossível. Toda quarta, 10h30 da noite.